Olá, amigos e amigas, e aos novos também, que ainda não são amigos, estão se tornando amigos hoje. Olá! Hoje o meu convite a vocês é um papo sobre amor e poder, sobre as implicações da nossa relação com um, da nossa relação com o outro. Mas antes de a gente entrar no tema, eu vou fazer um outro convite para os que ainda não fazem parte do canal. Se gostarem do vídeo, clicarem não só no like, mas se inscreverem no canal, apertarem no sininho para você ser avisado quando a gente fizer as nossas lives ou quando a gente publicar novos vídeos por aqui, ok? Bom, vamos à nossa conversa. Eu vou começar por uma ópera do Wagner, do Richard Wagner, a ópera mais emblemática dele, que se chama O Senhor dos Anéis, que é uma ópera sobre amor e poder. A gente pode dizer que toda a história da ópera é sobre amor e poder, né? Você pegar as grandes óperas e Rigoletto, Tosca, enfim, Manon, Lulu do Berg, enfim, você pegar praticamente quase todas as óperas, a discussão está sempre nessa relação entre amor e poder, né? Se alguém disse algum dia que toda ópera é um tenor, né, uma voz masculina tentando namorar uma soprano, que é a voz feminina, e o barítono, que é uma voz masculina mais grave, tentando impedir os dois. Esse barítono geralmente é a representação do poder, né? Mas a ópera da gente hoje é uma ópera muito específica, é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é a ópera que deu... O Senhor dos Anéis, desculpe, é o Anel dos Nibelungos, né? Que deu origem ao Senhor dos Anéis, que deu origem a muitas coisas da literatura dali então, né? Deu origem a quase toda a obra, por exemplo, do Led Zeppelin, do grupo de rock. E essa ópera, ela na verdade é uma tetralogia, né? São 4 óperas que constituem uma só, porque ao todo isso representam 15 horas de ópera. E na primeira ópera, que se chama O Ouro do Reno, já é jogada a relação de amor com poder, que depois vai se desenvolver por toda a ópera. No primeiro momento da ópera, o Nibelungo, o Alberic, não, um anão, os Nibelungos eram anões que viviam debaixo da terra, em túneis, enfim, subterrâneos, dentro da mitologia germânica. Eles viviam ali embaixo e um dia um desses anões vai cavando um túnel embaixo da terra. De repente ele dá dentro do rio Reno, que é um rio, enfim, muito importante para a Europa, né? É o principal rio da Alemanha, ele faz a fronteira entre a Alemanha e a França, e é um rio muito cheio de mitologias para os normandos e para os germânicos, né? Então, o Alberic, esse anão, vem fazendo um túnel e de repente o túnel dá no meio do rio. Ele sai no meio do rio e quando ele sai ele conhece as 3 ninfas desse rio. As ninfas eram filhas do rio. E ele se apaixona pelas 3 ninfas. Ele vê cada uma mais linda que a outra e quer namorar uma, quer namorar outra, quer namorar outra. E as 3, enfim, fazem desfeita dele, mas não só fazem desfeita, elas começam a gozá-lo, e uma finge que quer, então, que está aberta para namorá-lo, que as outras 2 são muito bobas de não querê-lo, e quando ele vai, ela vai e esnoba ele, e faz praticamente um bullying com ele. E aí ele vai ficando absolutamente, como é que se diria, humilhado, né, com aquela relação, se sente num espaço de total desamor, porque aquelas 3 mulheres ali, aquelas 3 ninfas naquele momento, encarnavam o que ele idealizava como sendo o amor, como podendo ser uma relação amorosa saudável, como sendo uma relação amorosa que o alimentasse, que o nutrisse, que o fizesse vibrar, que o fizesse viver, que fizesse a seiva do amor correr pelas veias dele, e de repente as 3
fazem troça dele, as três o desprezam e ele se sente, desculpa a expressão, o cocô do cavalo do bandido que acha, por onde a charrete passou, né, atropelado pela charrete. No que ele está se sentindo um nada, né, uma miséria, né, um João Ninguém, uma pessoa vazia, uma pessoa totalmente desolada, ele de repente vê um raiozinho de luz saindo do alto de uma das pedras lá no fundo do rio, e ele pergunta o que é aquele raiozinho de luz, e uma das ninfas diz para ele: ah, isso é um reflexo do ouro do Reno, né, do tesouro que tinha no fundo do rio. E aí ele fala, puxa, tem um tesouro aqui. Ela fala, tem, esse tesouro é um tesouro. Elas já esnobaram ele de todos os jeitos, resolvem esnobar agora de outra forma, né? Contam que o tesouro que elas têm que cuidar, cuja função delas é cuidar, que ele é capaz de dar o poder sobre todas as coisas do mundo para quem o possuir, e fizeram um anel a partir desse ouro. E ele sobe nessa pedra, pega o tesouro, e aí não, só que elas dizem para ele, só que quem quiser, quem assumir esse poder vai perder o amor, vai ter que abrir mão do amor. E elas falam isso para ele, achando que ninguém no universo ia querer abrir mão do amor por causa de poder, né, por causa de um tesouro. Mas ele, na situação que ele estava, de total desamor, né, de total desamparo, de total sentimento de desamor, ele escala a pedra, sobe, pega o tesouro e fala assim, eu anuncio que a partir desse momento eu estou renunciando ao amor por toda a minha existência, e eu assumo o poder desse tesouro nesse momento. E ele rouba o tesouro, vai embora, e daí se desenvolvem as 15 horas de ópera geniais, cada minuto. O Wagner passou 27 anos e 8 meses compondo essa ópera, né? Então é uma ópera muito, muito bem elaborada em cada detalhe, na forma como ele vai mostrando como esse amor, como essa relação com o poder vai tirando as pessoas da relação com o amor, vai jogando as pessoas na ambição de poder, e as desgraças que isso vai trazendo para eles, né? As maldições que trazem para a vida daquelas pessoas essa relação com o amor. Até os deuses e o Deus dos deuses entra nessa disputa, mas enfim, a gente não vai se aprofundar na ópera, a gente vai se aprofundar na relação direta, né, na nossa relação de cada um de nós com o amor e com o poder, né, e no que a gente pode apreender desse papo para poder ter uma vida mais bacana, mais satisfatória, mais feliz, ou para refletir, né, o que a gente vem fazendo da nossa vida, o quanto a gente tem se deixado cair por descaminhos que não nos levaram à felicidade prometida quando a gente mudou para aquele caminho, ou o quanto a gente pode rever esses caminhos, né? Essa é a proposta do papo hoje. Então, o Alberic, esse anão, né, ele pega o ouro, faz um anel, se torna um anão super poderoso, escraviza todos os outros Nibelungos, todos os outros anões subterrâneos para trabalharem para ele, para que ele fique cada vez mais rico, e entra numa busca desmensurada de poder, né? Bom, talvez a maior doença da nossa sociedade, né, seja, digamos assim, a falta de amor dentro do poço do chakra do coração, né, dentro do poço do coração. Uma vez o Osho querendo definir qual era a grande doença da humanidade, né, porque toda hora surge um vírus novo, todo ano surge um vírus, as pessoas vão buscar um antídoto para esse vírus, conseguem antídotos, e dali a pouco esse vírus está superado, dali a pouco aparece um vírus novo, as pessoas vão procurar um antídoto para esse vírus, mas há uma doença que permeia a existência humana nos últimos milênios, né,
que está ligada ao amor, né? Ou ao desamor. E uma vez o Osho, querendo traduzir essa doença, dar um nome a essa doença, ele olhou e falou assim: eu chamaria essa doença de a secagem do poço do amor dentro da humanidade, né? Claro que cada um de nós pode mudar essa realidade, mas a verdade é que existe a individualidade, cada um de nós é um indivíduo, mas a nossa raiz de cada um de nós está dentro de um corpo coletivo, né, social, né? Então, esse desamor que existe dentro da sociedade, principalmente da sociedade europeia, que comanda, que dá o norte do comportamento humano em praticamente todo mundo, digamos assim, que é a cultura dominante sobre o mundo atualmente, né, porque se tornou a mais rica, enfim. Essa relação com, com o desamor faz com que muitos de nós, uma vez sentindo essa ausência do amor tal qual a criança tinha sede, depois o adolescente tinha sede, depois o adulto tem sede, tente ser substituída por uma relação com o poder, né? A pessoa busca satisfação com o poder, né? Se você entrar em todos os consultórios de psicanálise do mundo, em qualquer lugar que seja, você vai descobrir que a maioria das pessoas não está ali por uma doença mental, como diz o nome da coisa. A maioria está ali, pode parecer piegas, mas a maioria está ali por falta de amor. Está ali por solidão, está ali porque sofre por essa falta de afeto, né? Está ali por questões afetivas, né? Então, o amor, ele está ligado ao chakra do coração, ao nosso quarto chakra, né? E essa busca de poder está muito ligada ao nosso terceiro chakra, o chakra do plexo solar, que fica 4 dedos acima do umbigo, né? E a gente vai olhar um pouco como a gente pode, ou vai olhar junto, né? Como a gente pode harmonizar essas duas coisas, né? Porque, claro, numa medida, a relação com o poder é importante, né? É importante você poder pagar as suas contas, né? Você adquirir a autonomia o suficiente para poder garantir a sua subsistência, para você poder tomar um picolé na esquina, ou para você poder comer uma pipoca no dia do cinema, né? Ou para você mesmo poder ir ao cinema, para você poder até mesmo pegar o ônibus ou o metrô até o cinema. Então, claro que numa medida a relação com o poder é importante. O que a gente vai ver hoje é essa relação com essa medida, né? O problema está no dia em que essa necessidade de poder atropela a nossa relação com o amor. Né? No dia em que a pessoa deixa de ter o grande alimento que ela realmente precisa lá dentro dela, que é o afeto, para poder buscar mais poder, né? Mais do que o necessário, né? Mais do que o saudável, né? É muito grande o número de pessoas que quando se casam olham para a condição financeira que o parceiro ou a parceira vai dar para ele, né? É muito normal na sociedade da gente a mulher pensar em qual é a condição de conforto que aquele homem vai dar para ela, né? Ou, se for uma mulher que nasceu com muita coisa, ela quer saber quais os perfumes que ela vai poder, se ela vai poder ter todos os perfumes que quer, ou se a outra quer saber se vai poder ter uma casa própria, se vai poder ter conforto, se vai poder ter condições básicas para dar para os seus filhos, né?
Da mesma forma, é muito normal, é muito comum você ver homens se apaixonarem por mulheres, mas e pensarem assim, puxa, mas ela não é da minha classe social, né? Como é que isso vai pegar? Enfim, o terceiro chakra, ele tende a ver a vida muitas vezes como um jogo. Quem está lidando olhando a vida através da ótica do poder, através da ótica do terceiro chakra, ele está olhando sempre pensando o que eu vou ganhar com essa história. Ele está sempre especulando, ele é muito calculista, né? Ele tem uma relação que ele chama de amorosa, onde ele pensa assim, poxa, mas eu dei mais carinho para ela do que ela me deu, ou ela pensa, né, poxa, eu dei tanto afeto para ele, ele não me deu isso, ou até mesmo em moedas diferentes, eu dei tanto afeto para ele, ele não me deu grana em troca para eu fazer as coisas que eu quero, então o que eu estou fazendo aqui? Só eu que estou dando? Quer dizer, o terceiro chakra, ou a relação com o poder, ela tende a contabilizar muito a relação com a vida. E isso tira a espontaneidade, tira a vida e tira o usufruir do que aquele momento pode ter de bom. A relação de poder, ela geralmente verticaliza a relação, né? A relação de amor, ela horizontaliza. Né? O poder, ele está assim, né? porque verticaliza por quê? Porque para você estar no poder, você está no alto da pirâmide. Então você colocou um bocado de gente ali embaixo da pirâmide para você poder ficar no alto. Né? Você colocou um bocado de gente ali servindo para você ter acesso àquilo. Né? Se você quer ter poder e você vai ser presidente do seu país, isso quer dizer que você está mais poderoso do que os outros. Né? Ou se você vai ser síndico do seu edifício, você vai ter um poder sobre os outros. Numa certa medida, você está acima ali na reunião do condomínio, você está acima daquela pirâmide. Né? Ou se você vai ser presidente do seu clube de futebol, ou se você vai ser o capitão do time que está jogando, né? Você verticalizou. Né? Porque, enfim, se você quer ter poder, você quer ter uma parte ali do material ou do emocional para chamar de seu, para dizer isso aqui está sob meu controle, está sob o seu controle, não está mais sob o controle dos outros. Então, sobre aquela coisa, você tem ascendência sobre os outros. Né? Então, o poder, ele verticaliza a relação. O amor, ele horizontaliza na medida assim que você está junto da outra pessoa. Né? Se você ama sua filha ou seu filho, você, de repente, na hora que você dá as coisas para ele, você não está pensando o que vai ter em troca. Você dá porque você amou. Né? Porque ali você está inteiro de amor. Né? Então, a relação com o poder sempre nos joga com uma expectativa de uma satisfação futura. Né? Quando eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. Né? Então você tá investindo ali na bolsa porque quando você ficar milionário, você vai ficar feliz. Ou você está trabalhando feito um louco para ganhar a sua grana, mas já ganhou o quanto precisava para ser feliz, mas continua trabalhando para ter mais e mais e mais. Né? Por quê? Porque a relação com o poder sempre te joga numa relação de expectativa com os resultados do seu esforço. Né? E isso é o que se pode chamar de ansiedade. Né? O terceiro chakra é o chakra da ansiedade. O chakra do plexo solar é o chakra da ansiedade. Então, essa ansiedade, ela tem dentro de si como alimento, principalmente a excitação, né? Aquela coisa, né? O poder sempre te deixa excitado, né? Será que eu vou ganhar o jogo? Será que eu vou ganhar essa disputa? Será que o poder ele é competitivo, né? O terceiro chakra é o chakra da competição. O chakra do coração não. O chakra do coração é o chakra da integração, né? Ele rege as mãos, e as mãos são aquelas com que a gente se relaciona com os outros, né? Com quem eu abraço, né? Com quem eu
eu cumprimento, né? Com quem eu pego no outro, com quem eu sinto a textura do outro, né? Com quem eu, como é que se diz, capto a energia do outro. A relação do amor, né? Se o poder sempre faz com que você pense o que você vai ganhar com aquilo que você está fazendo, no amor não. No amor você está satisfeito pelo simples fato de que você está dando o melhor que você tem de você nesse momento. Então essa simples doação do melhor de si te faz viver o melhor, te faz estar inteiro ali, e esse inteiro te faz sentir íntegro. O poder sempre se separa do outro, né? Tem aquele velho ditado que o poder é solitário, né? O sujeito vira presidente do país, ninguém mais trata ele de igual para igual, todo mundo trata de baixo para cima. Então, de uma certa forma, ele está solitário naquela posição, porque ele não tem mais ninguém para falar de igual para igual, porque o presidente só tem um, né? E mesmo quando ele vai falar com os presidentes dos outros países, eles estão em disputa. Um é presidente do Flamengo, outro é presidente do Corinthians. Então os dois têm interesses conflitantes, né? Então eles também não ficam de igual para igual, né? Eles ficam para ver quem vai ser o campeão do Brasil, ou quem vai ser que interesse o meu país tem que eu vou arrancar do seu, né? Ou seja, se eu vou se o americano exporta soja, o brasileiro também exporta soja, na hora de falar de soja, eles são concorrentes, eles não se enxergam como companheiros, né? Como nós temos uma identidade em comum, porque nós produzimos a mesma coisa. Não, um pensa assim, olha, o mercado é para um ou para outro. Então o poder isola, o poder afasta, o poder te torna uma pedra isolada do resto do planeta. Ou seja, ele te torna um pouco morto de uma certa forma. Porque isolamento é sinônimo de morte, né? Vida quer dizer interrelacionamento. Vida quer dizer relação, né? Aqui a gente está falando através de uma tecnologia, né? Eu estou falando com uma câmera aí chegando você, mas tem uma inter-relação, porque se não tiver, vai ficar muito chato esse papo, você vai desligar e vai embora. Então a primeira coisa para a gente fazer, para a gente poder ter uma relação saudável com o poder e com o amor, é se perguntar o que me mobiliza mais comumente e o que me motiva, né, nas atitudes que eu estou tendo agora nesse momento. Ou o que vem me motivando nas diferentes atitudes que eu tenho tido nos últimos dias ou nos últimos tempos. Porque a consciência é o que vai poder trazer essa harmonia na nossa relação com o poder e na nossa relação com o amor. Então, o primeiro passo é esse: perguntar o quanto o poder me motiva, né? O quanto eu estou sendo motivado pelo poder ou o quanto eu estou sendo motivado pelo amor. E um dos truques é esse que está em cima do que a gente acabou de falar, de você observar até que ponto eu estou com a expectativa de ganhar alguma coisa no futuro nisso que eu estou fazendo, ou até que ponto eu estou fazendo pelo simples fato de que estou percebendo que isso é o que deve ser feito agora, né? Que isso é o mais harmônico a ser feito nesse momento. O poder, ele sempre seca o fluxo por dentro. Então, a segunda pergunta que você pode fazer é até que ponto o néctar do amor está correndo nas minhas veias nesse momento, né? O homem é uma planta que ele tanto pode um animal que tanto pode produzir veneno quanto pode produzir néctar, né?
tanto pode produzir. Então, se ele é movido pelo ódio, ele vai produzir veneno ali naquele ambiente onde ele está. Se ele é movido pelo amor, ele vai produzir néctar. Quando a gente divide, né, o estímulo é para competição, é para quem ganha a competição. Né? Então, as pessoas, o problema não é existir competição. Num certo ponto, a competição é saudável, porque ela traz estímulo, ela traz crescimento, mas é o crescimento que não passa de um certo ponto. Quando essa competição vem junto de uma frustração afetiva pessoal, essa competição pode descambar para o ódio. Então a pessoa daquele partido ou daquela linha ideológica diz que tudo que aquelas outras pessoas ideológicas do outro lado é desqualificado e ataca ela com ódio, e vice-versa. Ou a torcida do Botafogo cerca lá os torcedores do Flamengo, e um torcedor do Flamengo, e massacra lá com ódio, só porque o cara tem uma bandeira de outro time. Né? Ou o cara de uma determinada religião persegue o da outra religião porque esse daqui está convicto de que a verdade é essa, esse aqui está convicto que a verdade é essa. O terceiro chakra, ele tende a nos jogar em convicções. O terceiro chakra, ele está ligado à mente. Né? O poder está, né, ligado à ideia de poder. Né? Essa busca de poder, se você está buscando poder, é a sua mente quem acredita que aquele poder vai te satisfazer. Foi a mente quem criou a ideia de que o poder ia compensar o afeto não alcançado lá do Nibelungo, do Alberic, né? Na ópera do Wagner. E não vai. Vai te prometer sempre que mais adiante vai compensar, e não vai. Nunca a conquista material vai simplesmente por si só te preencher do alimento que você queria quando você se dividiu do universo. E quando você se divide do universo, você fica um pouco morto. Você não consegue mais perceber tanto o gosto da comida que está comendo. Você não consegue mais se embevecer com a beleza da natureza em volta de você. Porque o amor é o que nos conecta à existência, à vida. Se você vive o amor, você consegue estar conectado, você consegue entrar na natureza e ter uma integração com aquela natureza e se sentir integrado. E o que o Alberic queria lá no início da ópera do Wagner era integração. Ele queria se sentir integrado com aquelas moças, ou com uma das três moças, né, com uma das três ninfas. Mas ele era um anão muito feioso. Então elas acharam que não era páreo para elas, não estava no coisa. E o maltrataram. Criaram o monstro. A gente pode responsabilizar a sociedade ou a família, a mãe, por ter sido muito ausente, por não ter dado o afeto que você queria quando era pequeno, ou a gente pode transformar essa relação e descobrir o quê? Que se a nossa raiz, né, estava enraizada no corpo coletivo e eu aprendi a constituir um personagem a partir do desamor, o meu chakra do coração tem uma capacidade infinita de transformar desamor em amor. O Atisha foi um dos místicos indianos que subiu o Tibete, quando o Tibete ainda era, né? Hoje em dia o Tibete ganhou esses ares de ter sido o teto espiritual do mundo antes da invasão da China, ter sido um lugar só de amor, né? Onde tudo é baseado na compreensão, no amor, na aceitação do outro, né? No respeito ao outro. Mas antes disso, né,
2.600 anos atrás, o Tibete era uma terra de ladrões, era uma terra de assassinos, estupradores. Por quê? Porque o Tibete é o lugar mais alto do mundo, né? Os Himalaias, que ficam no Tibete, chegam a mais de 8.000 metros de altura, onde você não consegue nem mais respirar. E o Tibete era todo coberto de neve. Então o que acontecia? Esses carinhas que moravam no Tibete eram grandes assassinos que eles desciam e assaltavam as aldeias do Afeganistão, do Paquistão, do norte da Índia, matavam, estupravam, roubavam, tiravam tudo que podiam e voltavam lá para cima, porque era uma fortaleza natural. Então ninguém ousava subir o Tibete porque era que nem o Morro do Alemão foi durante um tempo no Rio de Janeiro. Ninguém chegava lá porque era domínio de um pessoal muito armado, né? Muito e que não gostava, muito inóspito, né? Muito agressivo, né? Muito cruel. O Atisha foi um sujeito que resolveu, um budista, um monge budista, que teve 3 mestres iluminados diferentes, e ele resolveu um dia subir o Tibete como monge budista, e quando chegou lá encontrou a bandidagem toda e explicou para eles: olha, vocês não têm mais ilusões na vida, vocês estupraram, vocês roubaram, vocês mataram, vocês mataram das formas mais cruéis, então vocês não têm mais aquelas ilusões poliana que muitas pessoas têm de que a vida deve ser água com açúcar. Não, vocês não têm mais isso. Então vocês estão prontos para conhecer o verdadeiro tesouro que tem por trás da vida, que é a espiritualidade. E aí ele criou uma maneira um exercíciozinho de respiração muito simples, onde ele ensinava aqueles bandidos a inspirarem as suas misérias internas, as suas tristezas, ou as suas crueldades, ou as suas tristezas internas que os levaram a serem pervertidamente cruéis, e exalarem amor, exalarem paz incondicionalmente. E esse cara foi talvez o grande responsável, ou o principal dos responsáveis, para que o Tibete tivesse se transformado de uma terra de bandidos para uma terra de compaixão, para uma terra de total descompaixão e crueldade, para digamos assim, para a sede internacional, para o maior experimento talvez que a humanidade já teve de compaixão, de amor. Então, você já tem esse primeiro exercíciozinho que você pode fazer você mesmo. Experimenta, fecha os olhos, inspira e entra em contato com todos os sentimentos contramão, sentimento de abandono, ou a sua dificuldade de lidar com a solidão, a sua tristeza com relação à solidão, enfim. E depois, na hora de soltar o ar, exala amor incondicionalmente, exala paz, como se não houvesse outra coisa a ser feita. Experimenta isso 5 minutos por dia, 10 minutos, até meia hora. 20 minutos, ache a sua medida e veja o que acontece no dia a dia. Claro, existem meditações do chakra do coração e do terceiro chakra, do chakra do Manipura Chakra, o chakra do plexo solar, que vão ser ainda mais efetivos em transformar isso e te ajudar a transformar isso. Mas experimenta no primeiro momento só essa respiração. Por quê? Porque, claro, simplesmente tomar consciência de que eu estou viciado na busca pelo poder e por isso, quando eu vejo, já atropelei a possibilidade do amor, talvez só perceber isso não baste. Por quê? Porque se a nossa busca do poder está enraizada na nossa mente, a mente ela é repetitiva. Né? A mente ela é afeita a criar estruturas de repetição, onde eu vou de novo buscar
a ganância, a ambição, e vou de novo, e de novo, e de novo, e quando eu vejo, eu novamente atropelei a possibilidade de ser amoroso ali, até mesmo com um filho, com o marido, com a mãe, com o melhor amigo, em prol da ambição de poder, seja ambição de grana, seja ambição de enfim, do que for que simbolize poder, que signifique poder para você naquele momento ou nesse momento. O poder, ele é uma promessa de felicidade. O amor é o experimentar a felicidade. E você pode, a partir desse momento agora, simplesmente passar a agir a partir do amor. Mas, claro, talvez seja necessário um instrumental para isso, as meditações do chakra do coração, para você fazer essa transformação energética, essa transformação. Mas, enfim, as meditações existem, né? Elas estão disponíveis, né? Bom, a gente pode integrar os dois, né? A cor do chakra do coração, do chakra do poder, é o amarelo do terceiro chakra. A cor do chakra do coração é o verde, né? Eu mesmo, hoje estou aqui com a camisa verde e amarela, onde eu posso ver que é possível ter uma harmonia, se criar possibilidade de harmonia entre o verde e o amarelo. Ou se a gente olhar para a camisa canarinho da seleção, a gente vai ver que é uma outra maneira de você harmonizar o verde com o amarelo. Existem infinitas, né? Você pode pintar um papagaio amarelo aqui no meio do verde, ou uma flor, uma rosa amarela. Há tantas possibilidades e medidas para você integrar a sua relação com o poder e a relação com o amor. Mas se você sempre atropela a possibilidade de amor em nome do vício de insaciado de buscar mais poder, se você sempre faz isso, você, enfim, se privou da melhor parte de você. Você limitou o seu crescimento ao terceiro chakra, você nunca passa para o quarto, ou seja, você não continua evoluindo. O poder, ele pode ser, digamos assim, suporte, né? Porque a raiz do quarto chakra é o terceiro, assim como a raiz do terceiro é o segundo, como a raiz do segundo é o primeiro. Então, a sua relação com o poder pode ser raiz para você poder desenvolver a sua relação com o amor, né? Se você já conquistou a grana que você precisa para pagar suas contas, você agora já pode dar grana para uma pessoa que você gosta e que precisa, porque você tem no banco para dar. O poder também pode ser compartilhado, né? E quando você compartilha, né, a nossa sociedade, ela ensina as pessoas a disputar estimula as pessoas a disputar o poder na rua e compartilhar em casa, né? Então ele criou esse espaço familiar, onde seria teoricamente o espaço de experimentação afetiva, o espaço de compartilhamento do poder. Então você dá a mesada para os filhos poderem irem para o cinema, irem para o teatro, irem para a festa, irem para a balada, mas fora dali daquele circuito, você não se sente responsável por mais ninguém, né? Então, tem gente que explora os outros, que rouba, né? Entra o empresário e faz negociata com os políticos, ou simplesmente assalta banco, né? Que rouba dos outros, mas dá para aqueles que gostam, para aqueles que estão dentro do ciclo afetivo. Isso ainda não é amor, porque se você for olhar essas pessoas por dentro, você vai ver que dentro da psicologia delas, elas estão esperando alguma coisa daquelas pessoas em volta ali, né? Os pais que agem assim, eles têm nos filhos sempre um investimento no futuro. Ele pensa de várias formas esse investimento, né?
Eu sou católico, eu sou judeu, eu sou protestante, então eu estou criando aqui mais um judeu, mais um católico, mais um protestante, né? Todo pai quer que o filho seja a continuidade dele. Um dia eu vou morrer, mas eu continuo nesse daí aqui na Terra. Então ele tem um investimento de comprar a eternidade naquela pessoa, né? Você imagina lá na faixa de Gaza, um sujeito que tem um filho e de repente o filho cresce e diz assim: papai, eu descobri que a minha alma é judia, então eu vou ser judeu, ou vice-versa. O filho lá do general que está matando lá os palestinos, com o filho dizendo assim: papai, descobri que a minha vocação é ser adorador de Alá. Que Alá é o único nome de Deus, né? Os dois vão se revoltar. Por quê? Porque eles têm naquele filho um investimento de mais um soldado para o seu exército. Ou até mesmo diminuindo muito aqui a medida disso, eu tenho um amigo que é vascaíno doente e que o filho resolveu ser flamenguista e ele quer morrer com isso. Porque ele investiu tanto naquele filho e agora ele quer cerrar fileiras no outro exército. Ou seja, na verdade ele não deu para o filho, ele investiu no filho. Ou pais que não aceitam qualquer coisa no filho. O pai que não aceita que o filho seja, que a filha seja homossexual e o filho seja músico, né? Ou o filho, enfim, ou porque ele queria que ele fosse médico que nem ele, né? Ou fosse o médico que ele não conseguiu ser, queria se realizar em cima da vida do outro. Então, os pais que buscam essa relação, esse equilíbrio afetivo dentro da família apenas, eles muitas vezes geralmente não vão conseguir nunca essa plenitude de poder estar numa relação plena com esses outros. Por quê? Porque uma relação plena é quando você olha para outra pessoa, para o seu filho, para a sua filha, e diz assim: puxa, essa pessoa nasceu num mundo diferente do que eu nasci, cresceu num mundo diferente do que eu cresci, então os olhos dela são capazes de enxergar uma coisa diferente da que eu enxergo. Que legal, então isso quer dizer que eu vou poder olhar o mundo não só a partir dos meus olhos agora, mas também a partir dos olhos dela. Então o verdadeiro amor não exige como é que os olhos do outro vão ver. O amor, ele se abre e usufrui do olhar alheio para ampliar a sua visão. E o chakra do coração é isso. O chakra do coração ele não é uma negação do terceiro chakra. Assim como o pai não precisa negar o seu olhar para poder olhar também através do filho, o chakra do coração não precisa negar o terceiro chakra. Ele é uma ampliação das possibilidades que o terceiro chakra não via. Ele é uma ampliação de horizontes. E claro, o dia que você conhecer o amor pleno, você vai olhar para o poder e aquele negócio que parecia tudo para você começou a ficar desse tamaninho. Vai virando 10% de você, depois 5%, depois 1%, até chegar ao ponto de dizer assim: se isso aí não tiver mais, não faz mais falta nenhuma. Porque eu tenho algo mais que me satisfaz. Eu não preciso de uma promessa de felicidade no futuro, pelas garantias que o poder me dá, porque eu estou absolutamente realizado com o momento, com o processo, né? Eu não preciso do resultado. O simples processo de estar fazendo o que eu estou fazendo já é o meu alimento. Se advir algum resultado daí, a gente vê como é que a gente lida depois disso, que nem sempre os resultados que a gente achava que eram bons são tão bons para a gente quanto a gente pensava, até porque nem sempre a gente sabe usar os resultados do
fruto do nosso trabalho da maneira mais sábia. Porque tem muita gente que consegue passar do poder para o amor, mas continua com aquela frustração lá no fundo de não ter se sentido amado. Então a pessoa passa a viver o amor plenamente e aí ela se sente poderosa porque está cheio de amor e todo mundo está gostando dela porque ela está cheia de amor, porque acontece isso, você fica amoroso, as pessoas se sentem atraídas por você, né? Ela vê aquela atração e resolve capitalizar para se sentir mais poderosa e resolve manipular os outros a partir do afeto. Você já conheceu alguém que manipulava pelo afeto? Imagino que sim, né? Porque na nossa sociedade todo estímulo está no poder. Se você abre mão de uma posição de poder, todo mundo te pergunta, mas o que houve? Né? Por exemplo, o sujeito trabalhava na Globo e de repente não aparece mais na televisão. Todo mundo pergunta, o que houve? Né? Por que você não está mais na televisão? Aí vê que o cara está mais feliz porque resolveu não fazer mais parte daquele jogo em particular, daquele jogo social, que fazia com que ele saísse na rua e todo mundo visse nele não a pessoa que ele é, mas a pessoa que aquelas pessoas projetavam nele. E agora ele sente que vai no botequim e a pessoa trata ele de igual para igual, né? E isso está alimentando mais ele. Mas ninguém entende. Como é que você abre mão de poder? Ou o grande empresário que abre mão da empresa e vai criar galinhas, vai criar porcos. Ninguém entende. E cobram dele. Cobram talvez mais do que cobrariam se ele tivesse conhecido o amor da vida dele e tivesse abrido mão do amor da vida dele para se formar em Harvard, no MIT e fazer uma grande fortuna. Muita gente entenderia mais facilmente. Então, não basta apenas passar para, digamos assim, não é nem para o patamar, é para o espaço do amor. É preciso uma certa generosidade consigo próprio, uma certa vocação, ou até mesmo uma certa coragem para você permanecer naquele espaço do amor. No amor feito atixa, no amor que simplesmente dá, exala amor, sem achar que precisa sugar amor do outro. Ou seja, um amor que não é infantil, né? Porque é a criança que quer mamar sempre no peito da mãe. Né? O adulto é aquele que muitas vezes dá para a criança. Essa foi a sacação do Atisha. Que o amor está muito mais no dar do que receber, quando ele criou a respiração lá budista para os tibetanos. 99%, 99,9% das pessoas acham que ser feliz amorosamente é ter alguém que te encha de amor. Cadê a outra metade minha? Aquela pessoa que vai me alimentar de amor, me encher de amor. E o Atisha mostrou que o contato com o amor é quando o amor está, como a gente falou no início, fluindo nas suas veias, né? Palpitando no seu coração. Né? E se ele não está mais ali palpitando no seu coração, ele não existe mais. E todo o amor que o seu parceiro ou parceira pode estar dando para você nesse momento, pode ser que não seja o suficiente para te fazer se sentir plenamente amoroso ou amorosa. Quando o amor faz com que você não sinta mais a diferença entre você e o outro que você ama, seja o seu amor pela natureza, quando você entra num bosque e você não sente mais diferença entre você e aquelas árvores, aqueles cipós, aquelas flores,
que quer que tenha aquele riacho, o que quer que tenha nesse bosque. Quando você sente que não existe mais diferença entre você e o outro, é claro, com o bosque é mais fácil, com o vizinho é mais difícil, né? Tem um amigo que sempre dizia, poxa, amar ao próximo como Cristo pedia é muito fácil, eu quero ver amar o seu vizinho, né? Ou, né? Quando você não vê mais diferença entre você e o vizinho que está vendo diferenças com você, porque você amar o outro que não está vendo diferenças com você também é mais fácil. Mas você amar o outro que está apontando as diferenças entre ele e você, que está querendo afirmar a personalidade dele, isso é o terceiro chakra. Ele te puxa para o terceiro chakra também muito facilmente. O terceiro chakra é o chakra da, digamos assim, da personalidade individual. E da busca dessa personalidade individual e da busca de afirmação dessa personalidade individual. Então, quando o outro diz para você, você é sujo, eu sou limpo, você é mau, eu sou bom, enfim, ele está tentando marcar uma diferença para marcar uma personalidade para ele, está te vendendo o lado ruim da personalidade, né? Ele botou o chapéu branco do mocinho, você percebeu, né? Que todo filme de cowboy, sempre o cowboy tem o chapéu branco e o bandido o chapéu preto, né? Então ele jogou o chapéu preto na sua cabeça, o chapéu branco, e aí te jogou numa disputa para ver qual dos dois que fica com o chapéu branco e não com o chapéu preto. Aí você mostra que não, que ele que está errado, você que está certo. Aí você puxa o chapéu branco para sua cabeça. Aí ele diz, não, senhor, você que está errado. Aí puxa o chapéu branco para a cabeça dele no meio da discussão. Se você, segundo exercício, de repente para hoje, se você recebe o outro, digamos assim, recebe a provocação do outro para te puxar para o terceiro chakra, escuta o que ele está falando, respira no centro do peito, no seu chakra do coração, principalmente, quanto mais você vai desenvolvendo a relação com o seu chakra do coração, se você respira aqui, você puxa a energia do chakra do coração para o outro, depois de 5 minutos você respirando aqui com o que ele está falando, você vai se abismar como ele de repente vai ficar menos belicoso com você. E vai começar a ficar receptivo a você. Porque o terceiro chakra, ele joga a gente no espaço da belicosidade. O quarto chakra joga a gente no espaço da receptividade. Ok? Quando você deixa que a luz do amor, digamos assim, ilumine a sua relação com o outro, a ponto de você não existir mais diferença entre o outro, entre aquele que está sendo amado e você que ama, ou seja, você não vê mais, não, eu tenho R$ 500, a minha namorada quer isso, eu quero aquilo, o meu filho quer isso, eu quero aquilo, meu filho quer fazer um curso, sei lá, de desenho, eu quero trocar meu celular, que seja, né? Então, vou primeiro, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, quando você não vê mais diferença entre você e o seu filho, você está tão feliz dele fazer o curso dele, que você diz, olha, pô, que legal. Que não ter mais o seu brinquedinho não contou nada perto daquela felicidade que você viu, da amorosidade que você viu circulando dentro dele e que você reconhece como a sua amorosidade. Então, quando você vê essa luz, você pega a mesma luz que o mesmo raio de luz lá que o Alberic, que criou a ambição do Alberic pelo poder, pode criar em você a neutralização desse engano de que o poder vai te trazer satisfação. Não. O poder vai poder te trazer um crescimento pessoal durante um tempo, a relação com o poder, a busca de poder, seja o poder pequenininho, seja o grande, seja o poder de simplesmente poder pagar as suas contas ou poder ter aquela meia dúzia de coisas ali básicas que você gostaria para estar mais feliz, né? Você vive numa cidade muito quente, você queria um ar-condicionado, então ótimo, você conquistou o poder de ter um ar-condicionado, depois conquistou o poder de pagar a conta de luz. Bacana, e o dia que ele quebrou, você ainda conquistou o poder de pagar o conserto.
Ok. Num momento, isso é uma afirmação individual e faz parte de uma construção de si próprio, mas uma construção que te isolou dos outros. E o grande sofrimento do ser humano é esse isolamento. O nosso grande sofrimento nasceu no dia em que, a nossa grande aflição, né, nasceu no dia em que cortaram o cordão umbilical nosso que nos ligava à mãe, que fazia com que eu me sentisse um só com o universo que me circundava, com que eu me sentisse totalmente integrado na vida, com que eu me sentisse sem diferenças, com que eu nem me sentisse, com que eu só sentisse essa integração, porque eu nem tinha ideia de eu ou a ideia de outro, eu não tinha separado ainda eu do outro. Enquanto você está buscando poder, você está eternizando essa separação. E que todo homem busca a vida inteira, quando entra num relacionamento amoroso, quando entra numa igreja, ou quando vai meditar, quando entra numa psicanálise, o que todo mundo está buscando é essa possibilidade de integração novamente com o outro, de integração novamente com o universo, de integração novamente com a vida. E quem vai te dar isso é a ótica do chakra do coração. Claro, se você buscar, claro, como a gente falou, você não tem, às vezes, competência, ou não se sente tendo competência para fazer essa transformação, porque você entendeu isso só mentalmente. Claro, é preciso muitas vezes fazer alguma coisa energética para essa mudança, né? É preciso, às vezes, fazer trabalhos de respiração, como a do Atisha, para mudar essa dinâmica, né? Ou meditações, né? Como a meditação da Rosa, como a meditação amazônica, como muitas outras meditações que trazem, que passam a energia do terceiro chakra para o quarto, né? Mas o primeiro passo é entender e vislumbrar essa possibilidade dentro de você e, quiçá, experimentar por momentos, às vezes enquanto está me escutando, pode ser que talvez por momentos eu tenha transmitido a você esse olhar diferente para a vida e você tenha olhado por um momento dessa forma e tenha se sentido um pouco melhor. Então pega isso, guarda na memória se isso aconteceu e transforma isso numa força motriz para te levar a buscar isso por mais tempo dentro de você. Ok? Bom, namastê, inenarrável prazer. Se você gostou, claro, se junta a gente aqui no canal para que a gente possa crescer junto em outros papos e, enfim, compartilhe se quiser para que outras pessoas bacanas também possam vir e participar com a gente. E clica ali no sininho do canal se você achar que deve, para ser avisado não só quando a gente botar novos vídeos, mas quando a gente fizer lives, porque nas lives você vai poder sempre perguntar durante a conversa, vai poder ser interativa, vai ser um outro movimento legal também, onde não vou ser só eu falando e você escutando. Ok? Inenarrável prazer. Se você me der o prazer, até o próximo papo.